Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre ditados antigos. Será que boi, boi, boi da cara preta pega essa menina que tem medo de careta? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Né? Colocar a sua avó colocava um bordado, colocava uma coberta. Os antigos colocavam um pedaço de pano em cima da televisão quando trovejava, tampava os vidros. Por que será que os povos antigos tinham tanto receio? Hoje nós vamos resgatar, recuperar essas lendas e ditados populares que na verdade não é bem assim. Então eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque é muita informação importante que vai ajudar a sua vida, tá? Mas claro, antes de iniciar o vídeo, tem uma coisinha que eu preciso falar para vocês que eu acho extremamente importante, tá? E vale a pena principalmente para você. Deixa eu colocar aqui a imagem para você poder entender, tá? Esse aqui é o nosso veículo de comunicação oficial, tá? Onde eu aviso as pessoas sobre o meu trabalho, sobre o conteúdo premium, né? Somente ontem eu já publiquei aqui alguns testemunhos de alunos que obtiveram sucesso aí através do empreendedorismo. Então, por exemplo, esse aluno meu aqui ele teve sucesso no empreendedorismo, esse aqui que você está vendo no Mercado Livre. Tivemos alunos que tiveram sucesso astrondoso em Bitcoin, tivemos alunos que tiveram sucesso astrondoso em outras modalidades. Então, o empreendedorismo verdadeiramente transforma, tá? A vantagem do conteúdo premium é que você conta com mais de 100 aulas, material em PDF, videoaula passo a passo explicando exatamente o que tem que ser feito, suporte pessoal, você tem o meu contato pessoal para tirar dúvida diretamente comigo, tá? Não é aquela história de e-mail, enrolação, tiração de linguiça. Então é algo realmente que muda e ajuda as pessoas. E o extremo carinho que eu faço com os meus alunos aqui, você pode reparar, né, que o tempo todo eu estou ajudando, 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 conseguindo fazer com que os alunos tenham sucesso. Por que eu estou falando isso para vocês antes da gente poder iniciar esse vídeo? Se você viu a declaração que o Lula deu junto com o Maduro, que vai colocar a poupança à disponibilidade de outros países, depois veio os órgãos governamentais, as grandes mídias falarem que é uma mentira, não sei o que, mas saiu da boca do cara. Se você ouviu aquilo ali, você precisa entender que o seu dinheiro já não está mais seguro. E se você não sabe como funciona na China, existe o crédito social. Você só pode gastar o seu dinheiro se você tiver o crédito social positivo. O que é um crédito social positivo? É o famoso boi lambão, que não pode questionar nada do governo. Se tiver um fiscal enrabando a tua mulher com abacaxi flamejante, você não pode reclamar. Se tiver um cara cortando ao meio os seus filhos, você não pode reclamar. Porque se você for contra o governo, você vai ser negativado. Eles vão criar sanções severas em você. E ainda vão confiscar o seu dinheiro. Então, não é o Brasil, o mundo está se tornando essa grande porcaria. E você precisa proteger os seus ativos. Principalmente através do Bitcoin. É o único que consegue fazer isso. Então, assim, dentro do conteúdo premium, a gente fala sobre isso aqui. Tem maneiras mais baratas de você ter o mesmo resultado. Eu recomendo que você aprenda. Aprenda enquanto é chance, porque você vai aprender empreendedorismo e também como resguardar o seu patrimônio financeiro. Você vai precisar. Eu tenho certeza disso, tá bom? Pois bem, primeiro link na descrição, você vai receber o nosso conteúdo aí. E aí eu vou colocar esse vídeo aqui, porque eu achei extremamente interessante o que as pessoas estão fazendo, que é reviver essas lendas urbanas. Tá? Ah, mas lenda urbana, não sei o quê. Eu vou explicar para você, você vai entender. Aqueles ditados populares, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Primeiro ditado popular, antes de eu iniciar o vídeo para vocês. A voz do povo é a voz de Deus? Pensa um pouco. Quem criou esse ditado? Tava realmente pensando na verdade? A voz do povo é a voz de Deus? Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, por que trocaram Jesus Cristo por Barrabás? Por que escolheram a picanha ao invés de qualquer outra coisa? Por que não escolheram o doutor Enéas, né? Muito mais qualificado do que Collor. E Collor foi lá e entre Enéas e Collor escolheram Collor e Collor confiscou a poupança de todo mundo. A voz do povo é a voz de Deus? Pensa um pouco, será que é? Eu acho que não, né? Então assim, existem alguns ditados populares que contrariam a própria verdade. Vamos lá, eu vou ler aqui.
bizarros. Você já reparou que quando morremos em um sonho, acordamos imediatamente? Isso acontece Fatos bizarros. Você já reparou que em um sonho, quando morremos em sonho, acordamos imediatamente? porque o cérebro humano não sabe reproduzir o que acontece após a morte. Porque o cérebro humano não sabe reproduzir o que acontece após a morte. Então, se você morrer dentro de um sonho, você acorda imediatamente, tá? E aí as pessoas elas atribuem que a morte é algo desconhecido ao cérebro humano, né? Desde de toda essa experiência humana, não tem nenhum gene que contribui para o que tem depois da morte, e as pessoas acordam. Existe uma teoria que fala que quando você morre, você acorda para uma outra realidade também. Francamente, eu não sei. Eu acredito que não seja assim. Mas, coisa interessante, né? Toda vez que você sonha e você morre no sonho, você acorda do sonho. Você não muda de sonho. Você não vive uma outra vida. Você acorda do sonho, você acorda daquela grande loucura. Existe um ditado judeu, tá? Uma ramificação judaica. Ramificação judaica. Não é a opinião oficial dos judeus. Mas existe uma ramificação judaica que diz que nós estamos aprisionados num sono profundo, em cápsulas, e que quando nós acordamos, a gente abre-se os olhos nessa cápsula. Nós somos libertados daquele grande sonho, daquele grande turbilhão. Existe uma teoria que fala sobre isso. E aí tem um nome onde se criam almas no céu. Tem um nome, cara, bem específico. É um nome judaico para criação de almas no céu. E que você fica lá engavetado lá, tendo essa realidade. Eu não acredito nisso, mas é uma das doutrinas judaicas é condizente com isso, tá? Que você vive. Inclusive, o Matrix, ele foi baseado nesse conto judaico. Nesse conto. Não foi alguém que imaginou, vamos imaginar que não. Eles pegaram a religião judaica, não é a ortodoxa, pegaram uma religião e colocaram isso aí, ok? Vamos continuar. Se você escutar alguma coisa embaixo da sua cama, não olhe por hipótese alguma. Se você escutar alguma coisa debaixo da sua cama, não olhe por hipótese alguma. Realmente. Você não consegue ver o que está lá, mas o que está lá consegue te ver. Você não consegue ver o que está lá, mas o que está lá consegue te ver, tá? Você já reparou que toda cama que tem um buraco debaixo da cama, as pessoas sentem medo na hora de dormir? As camas que são seladas, tipo cama box, essas camas que impossibilitam, aquelas camas que impossibilitam que alguém esconda debaixo da sua cama, são as camas que fazem com que as pessoas durmam melhor. Mas aquelas que dá pra você esconder debaixo, as pessoas sempre têm algum pensamento estranho. O que acontece é o seguinte, para você poder entender um pouco mais sobre a situação. Debaixo da cama, geralmente é um dos lugares que menos se limpa. Olha bem, debaixo da cama é um dos lugares que menos se limpa. Ou seja, é um dos lugares que fica mais sujo e demônios e maus espíritos gostam de lugares imundos, tá? E aí, o que acontece é que esses lugares começam a apresentar mofo. A própria Bíblia diz que objetos que são mofados estão contaminados, estão impuros e devem ser queimados para não contaminar o resto da casa. Então, debaixo da cama, provavelmente, a grande maioria das vezes, em 80 a 90%, a cama ela tem algum resquício de mofo. E o mofo, ele é um tipo de organismo que proporciona que maus espíritos adentrem naquele lugar. Então, os maus espíritos, eles buscam referências para eles poderem influenciar as pessoas. Então, um dos principais é o mofo. Então, por exemplo, você está dormindo num quarto mofado, não só você vai adoecer, como você vai ter muitos pesadelos, porque incrivelmente, onde tem quarto mofado tem demônio, tá? É incrível. Você tem que limpar. Aí você consegue limpar com vinagre, com água sanitária. Você consegue limpar o seu quarto. Deixa tomar sol. Todo lugar que se toma muito sol tem pouca incidência demoníaca. Todo lugar que tem pouco sol tem muita incidência demoníaca, porque os demônios não gostam da frequência do sol. Esse sol que nós estamos agora
dessa era agora é um sol que não proporciona algo que seja cativante para os demônios, tá? Por isso que é dito que eles atacam à noite em seu melhor horário, 3 horas da manhã, tá? Agora, o fato curioso, né? Falando sobre debaixo da cama, que pode ter monstros debaixo da cama. Você só vai escutar um barulho debaixo da sua cama ou alguma coisa se você estiver desprotegido espiritualmente, tá? Sabe quando você está sozinho em casa e uma voz te chama? Não responda. Pode ser algum espírito tentando falar com você. Sabe quando você está sozinho em casa e uma voz te chama? Não responda. Pode ser algum espírito ou demônio tentando falar com você. Isso é a mais pura verdade. Eu lembro uma vez, eu tinha mais ou menos aí os meus 15 anos, eu devia estar jogando algum jogo de Nintendo 64 ou Super Nintendo. Eu era mais criança e aí de repente eu escutei exatamente alguém falando, me chamando Humberto, e eu tava sozinho em casa. Eu escutei com muita força, assim, como se alguém tivesse na minha casa, velho. Cara, eu gelei na hora. E eu percebi nitidamente que existia alguma coisa. Evidentemente que eu fui olhar na casa, mas eu já tinha muitos pesadelos desde criança, depois que a coisa foi melhorar quando eu encontrei Jesus. Mas isso é fato, tá? Você não deve atender. Se você escutar o seu nome, não responda. Existe um filme que eu já falei, cansei de falar aqui, ou Didi Thomas, ou Estranho Thomas, que no começo do filme fala exatamente sobre isso. Os demônios, eles procuram as suas vítimas para atacar, através, claro, do pecado que emana um certo tipo de cheiro que faz com que eles se agraciem daquilo. Mas uma das coisas que faz com que os demônios persigam as pessoas é a capacidade de enxergá-los. Então o tempo todo o demônio ele fica olhando para você para saber se você consegue ver, se você consegue ouvi-lo. O tempo todo. Por quê? Porque eles não querem uma pessoa que realmente os veja. Porque se você vê o seu inimigo, é mais fácil de você combater. Se você visse a quantidade de demônio que tem, você não ia pecar. Então, praticamente, eles não querem. E aí eles batalham e lutam contra esse tipo de pessoa. Por exemplo, o Aleister Crowley, que foi considerado um dos maiores magos e bruxos de todos os tempos. 2 semanas antes de morrer, ele começou a enxergar demônios para tudo quanto é lado. Ficou extremamente desesperado, se isolou em apartamentos, não conseguia dormir, estava à base de remédios, porque começou a ver verdadeiramente a forma dos demônios. Aqueles que ele conversava normalmente, não tinha problema nenhum, todos eles se fantasiavam de seres humanos, de extraterrestres, para poder convencer o cara que ele estava ilustro nos mais altos graus e esferas intelectuais. Só que na verdade eram demônios que estavam enganando ele. E aí nas últimas 2 semanas o cara realmente surtou assim, não conseguia dormir, falava que tinha uma sombra e uns animais perseguindo ele. É tipo os cachorros do inferno. E aí ele veio a falecer. Mas então você nunca responde se alguém te chamar. Você finge de bobo. Se você vê um vulto na sua casa, você não olha em direção ao vulto. Se alguém te chamar, você não responde. Se você escutar um barulho na cozinha, alguma coisa caindo, assim, antes de você ir, faça uma oração. Se tiver uma arma, beleza, vai com arma, melhor ainda, né? Mas sempre faça uma oração. Casa iluminada. A luz, apesar que a nossa luz hoje é uma luz de LED, e o LED não atrapalha em nada os demônios, mas a iluminação nos favorece a entender o ambiente. Então fica algumas dicas. Ah, e outra dica, não tá nesse vídeo aqui, mas eu vou falar. Se você, por exemplo, você chegou em casa do trabalho, ou você está desempregado, não tem problema nenhum, tá? Você tá em casa, você foi lá, tomou um banho, botou seu pijaminha para dormir, aí você deitou na cama. Se de repente, a partir do momento que você deitou na cama, que você vai dormir, que você vai mexer um pouquinho no celular, eu tenho certeza disso. Mas a partir do momento que você deitou na cama, você já está com planejamento de ficar deitado, de se relaxar. Se de repente vier uma vontade de você sair na rua para comprar um sanduíche, para você ir numa balada ou fazer alguma coisa, não vá porque é a armadilha do demônio pra te matar. Isso aí, quem falava isso eram os povos antigos. Então, por exemplo, você já deitou, você vai dormir, você já tá ali, ó, 7 horas da noite, 8 horas da noite,
Você foi lá, deitou mais cedo pra dormir. Aí de repente, você fala, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou comprar um sanduíche. Vou lá na Batata Marechal, por exemplo. Comprar uma Batata Marechal. Você mora lá no Rio de Janeiro, não sei. Ah, meu irmão, não vai, não vai. Se o seu objetivo era dormir e de repente veio aquele estalo na cabeça de você em algum lugar, essa ideia não é sua. Essa ideia é uma ideia de terceiros. E aí, todas as pessoas que tiveram situações de vida ou morte, que sobreviveram, contaram que estavam para dormir, que estavam de boa, pegaram o carro, sofreram um acidente, foram assaltadas, foram sequestradas. Então, assim, a grande maioria das pessoas falam assim: eu estava em casa de boa, eu só ia comprar aqui um sanduíche, não sei o quê, e agora eu tô passando esse perrengue. Aí muitas pessoas vão dizer assim: não era nem para eu estar aqui. Porque era pra eu dormir, eu não sei nem porque eu vim fazer aqui. Então, assim, a regra é clara: se você já tava pra dormir e aparece alguma coisa, não vai. Ah, mas isso vai até pra dentro da sua casa, por exemplo. Aí você vai dormir e de repente vem um pensamento: por que você não arruma a laje da sua casa? Por que você não conserta lá o sótão? Não vai. Se você teve esse pensamento de noite, não vai. Porque você pode ter certeza que alguma coisa aí que tá te esperando ali, tá doidíssima pra fazer alguma coisa com você. Não vai, tá? Quando você acorda às 3 horas da madrugada, há 80% de chances de ter alguém te observando. Quando você acorda às 3 horas da madrugada, existe 80% de chance de estarem te observando. Bom, 3 horas da madrugada é o horário dos demônios, tá? Então o que acontece? É dito que Jesus Cristo foi crucificado às 3 horas da tarde, mais ou menos isso aí. E aí, o anticristo, ele é a antítese, ele é o oposto do Messias. Se Cristo ele justificou o pecado da humanidade às 3 horas da tarde, o diabo vai condenar a humanidade às 3 horas da manhã, que é o oposto. Então é o horário mais ativo dos demônios, é o horário que faz frio, é o horário que o quarto fica gelado, que é o horário dos demônios, tá? Por isso que não é bom você sair de casa às 3 horas da manhã, de hipótese nenhuma. Não ficar na rua nem nada, que é o horário mais ativo dos demônios. 3 horas da manhã. E também 3 horas da manhã é o horário da missa negra. É o horário da bruxaria. É o horário que os sacerdócios, os magos negros, a galera da alta magia negra faz ritual. Então, 3 horas da manhã é o horário dos sacrifícios, é o horário dos rituais, é o horário que a carga tá pesada no planeta Terra, meu irmão. Porque não é só um lugar, é uma grande quantidade de lugares que se fazem todo tipo de magia. Então, 3 horas da manhã nunca é um bom horário, nem para você sair de casa, nem mesmo para você ficar caçando nhaca na sua casa, tá? Resolver o problema na sua casa. Então, 3 horas da manhã é um horário para você dormir. E quando você acorda 3 horas da manhã, existe uma grande probabilidade que você está sendo observado. Nós, muitas vezes, tem um demônio, um mau espírito na nossa frente, a gente não tem capacidade de enxergar. Mas o nosso espírito enxerga. Então a gente arrepia todo. A gente arrepia, mas não sabe por que arrepiou. A gente sente uma coisa ruim, mas não sabe por que sentiu a coisa ruim. Porque essa entidade, ela tá ali perto de você. Você fisicamente não enxerga, mas o seu espírito, ele sabe da presença, ele está enxergando. E o sentimento que ele tem é aquele sentimento ali de pavor para ver se você acorda para realidade, tá bom? Vamos continuar. Quando uma borboleta passa perto de você, provavelmente alguém que já morreu está com saudades de você. Existe um ditado japonês, isso aqui é do Japão, que quando uma borboleta se aproxima de você, essa borboleta ela faz conexão com o mundo espiritual. Por exemplo, os gatos fazem conexão com o mundo espiritual. Na verdade, não é mundo espiritual, é outra dimensão, né? E é dito que as borboletas são mensageiras, né? Existe um ditado japonês que fala que borboletas são mensageiras espirituais, que trazem mensagens do outro lado. E aí, se uma borboleta ela apareceu para você, é porque algum ente querido ou alguma coisa no mundo espiritual deseja, sabe, ou a pessoa tem saudade de você, ou realmente alguma coisa do âmbito espiritual, ou alguma coisa que você deveria acordar para a realidade. Muitas vezes eles dão indícios, tá? Tem essa cultura japonesa que as borboletas são porta-voz do outro mundo,
Mas eu, infelizmente, eu nunca me aprofundei nesse tema. Nunca foi do meu interesse, sabe, o que as borboletas de fato fazem. Eu sei que elas têm vínculo com o submundo, mas o que que é, eu francamente não faço ideia e nem procuro saber também. Você consegue arrancar seus dedos com os dentes, mas seu cérebro impede você de fazer isso. Você consegue arrancar os seus dedos, né, com os seus dentes, mas o seu cérebro impede de fazer isso, exatamente. O cérebro humano, ele é um limitador da sua verdadeira força. Por exemplo, vamos supor que você carrega 20 quilos no supino. Vamos supor, sei lá, 20 quilos cada lado. Você conseguiria carregar até 35. O seu cérebro, ele é um limitador. Ele está sempre limitando o seu potencial. Por que ele faz isso? Porque a tendência do cérebro é preservar. O tempo todo ele quer preservar os seus órgãos, preservar a sua massa muscular, ele quer o tempo todo preservar. E aí ele vai criando barreiras para que você não dê o seu melhor, tá? Então todo mundo que é grande competidor, que vence, que está no topo, fala que você tem que vencer aqui, ó, na cabeça, porque realmente o seu cérebro ele limita as coisas. Sonhos repetitivos podem ser avisos. Sonhos repetitivos podem ser avisos ou você está passando por uma situação que você não consegue entender. E muitas vezes no sonho está te dando a solução. Se você é a única pessoa no mundo e as pessoas que você vê à sua volta são alucinações. Aí vem aquela famoso show de Truman, né? Você é a única pessoa que vive no planeta Terra e o resto é alucinação. Eu não concordo com isso, mas existe essa teoria, tá? E se a sua vida é um sonho muito longo e quando você morre é porque você acordou desse sonho? E se sua vida é um sonho muito longo e quando você morre você acorda do sonho? Bom, existe essa realidade. Eu me lembro bem, antigamente tinha um pessoal aqui no YouTube, eu não vou citar nomes nem nada, que dizia que a gente estava vivendo adormecido, que nós vivemos uma realidade adormecida e que nós iremos acordar para a verdadeira realidade. Eu refutei os caras na hora, né? Mas, porque assim, você imagina, se você precisa criar um universo inteiro, detalhadamente, de recurso para viver uma simulação, esse próprio universo que você criou já é a realidade. Agora, é impossível você criar a realidade dentro de uma máquina, de um computador. Ele não consegue processar os detalhes. Então, por exemplo, o Matrix, ele só conseguia projetar a Terra. Né? Assim, o espaço sideral, ele até consegue engalobar uma coisinha ou outra. Mas o que, que eles fizeram? Um grande computador do tamanho do planeta Terra para poder simular uma realidade na Terra. Você precisa de um computador do tamanho da Terra para simular a própria Terra. Então é aquilo que eu falo, você já está dentro da ficção, dentro da imaginação já se cria a realidade. Então se você precisa de algo tão estrondoso para criar uma falsa realidade, você já está vivendo a realidade, entendeu? Não contradiz ao próprio experimento. Vamos continuar. E se o oxigênio for venenoso e ele leva cerca de 75 Ele não é se ele é venenoso, ele é venenoso, tá? anos para nos matar? Se o oxigênio for venenoso, ele demora 70 anos para nos matar. O oxigênio, ele é venenoso. Nosso corpo, ele é constituído de ferro. O nosso sangue, ele tem uma coisa chamada dióxido ferroso. Por isso que o nosso sangue ele é vermelho, porque ele contém ferro. O ferro em contato com o oxigênio, ele oxida. Oxidando, nós adoecemos, nós temos dor de cabeça e nós envelhecemos. Então, o que faz com que o ser humano envelheça e negócio é o oxigênio. Então, o oxigênio, lentamente, ele faz com que você. Você já viu corredores? Sabe aqueles caras que são corredores de Olimpíadas? Os caras correm 32 quilômetros por dia, 40 quilômetros por dia. Já viu os caras que correm, aqueles corredores? Você pode reparar, quem respira mais rápido vive menos. Os animais que respiram mais rápido, tipo beija-flor, vivem menos. Os animais que respiram mais lento vivem mais, que são as tartarugas. As pessoas que fazem Cooper, as pessoas que correm, elas envelhecem mais rápido. Por quê? Porque o fato de respirar rápido, você está fazendo essa troca de oxigênio e o oxigênio está oxidando o seu corpo. Então, todos aqueles corredores maratonistas parecem um maracujá murcho. Você pode reparar. É diferente de um fisiculturista. Que o cara, raramente ele vai fazer algum cardio. É uma coisinha leve, uma coisinha pequenininha, de 15 minutos no máximo. Aí você vê que ele não envelheceu, mas os caras que fazem corrida parecem uns maracujá murcho, meu irmão, porque envelhece mesmo. Qualquer coisa que te faça respirar muito rápido, te envelhece mais rápido. Tá entendendo? Se a cor do sangue não fosse vermelho,
A cor do perigo provavelmente seria outra cor. Se a cor do sangue não fosse vermelha, a cor do perigo. O perigo ele sempre está relacionado a uma situação de ser humano mesmo. Cemitérios são os lugares menos assombrados já, que teoricamente ninguém morreu lá. Você passa a sua vida toda matando o tempo para no final o tempo te matar. Uma coisinha no final, por exemplo, o cemitério, ele sim é um lugar assombrado, ok? Muito assombrado, pra te falar a verdade. E realmente o tempo no final te mata, né? Você mata o tempo no final te mata. Agora, e a questão da televisão, né? Eu trouxe um documentário aqui falando sobre espelho negro, sobre televisão, os antigos. Eu lembro da minha avó, quando chegava, começava a fazer uma tempestade, começava a chover, tempestade, aí acabava a luz, né? Ela colocava um paninho que ela tinha na televisão, ela bordava um paninho e ela colocava na televisão. Ela colocava tampando televisão, tampando espelho. Ela tampava tudo para falar que os maus espíritos não entrarem na sua casa. Então era uma coisa dos antigos. E eu concordo, ela estava certa de fazer isso. Porque espelhos são abertura de portais, dá mais espelho negro, abertura de portais para essas entidades. O propósito do vídeo hoje é um pouco descontraído. A ideia não é criar algo pesado na mente de vocês, mas sim, né, mostrar que alguns ditados populares, por exemplo, boi da cara preta tem a ver com Astarol de Baal, que é o culto de crianças. Cuca, cuidado com que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Isso tem a ver com o réptil Pararapururu liano, né? E que comia crianças. Então, assim, tudo isso aí são lendas populares, ditados populares que, de certo modo, fazem algum sentido, tá? Então a ideia mais é trazer esse conhecimento para vocês de forma questionável aí. Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, confere as vagas, importantíssimo. Primeiro link na descrição. Fique na paz.